O STF está ampliando a competência. Sim. Para crimes cometidos por pessoas que não têm mais o foro especial, ele está esticando todo mundo. Você passou por Brasília, você vai estar o resto da vida submetido ao STF. Não, olha que loucura. Olha a loucura. Não. Olha a loucura, Ana Paula. Que o Pablo Nobel falou de ser o candidato da esquerda. Sim. Isso. Quer dizer que o Lula não vai poder ser o candidato. Tudo indica nesse caminho. O STF determina. O Flávio Dino ele se desincompatibiliza. Tem a eleição 2026, vamos lá, junho até novembro. Ele pode ser candidato. Aí o STF fala assim, o Dino é candidato e você, Lula, você não vai nomear ninguém nessa janela. Aí o Dino perde. Agora você renomeia. Em novembro ele renomeia. Mas aí que tem um detalhe. Nomeia em novembro, mas ele fica na dependência da sabatina. Mas aí se não o Senado, aí sabe o que faz? Mas é que tem um detalhe, mas vai ter uma reeleição, vai ter uma eleição dos senadores olha também. Aqui, é um risco muito grande. STF. É muito certinho. STF olha para o Hugo Mota. Hugo Mota, tem uma delação contra você aqui de desvio de emenda que nós não te ouvimos ainda. Você pode fazer a sabatina do Dino? A Alcolumbre dispensa comentários. Correndo o risco de ser preso. O que a Ana colocou é quase a piada de quando generais brasileiros e políticos brasileiros na década de 50 se reuniram para resolver o problema do Brasil. Aí os políticos chegaram à conclusão que a melhor solução seria declarar guerra aos Estados Unidos. Por quê? Porque nós íamos perder, os Estados Unidos viriam aqui e iam reconstruir o Brasil. Aí um general levantou a mão e disse assim, tudo bem, mas se a gente ganhar, o que a gente vai fazer com o território americano? Já está uma porcaria aqui, vamos estragar lá? É quase a mesma coisa. O risco é muito grande, mas o que faria com esse... Porque aí tem um detalhe, se ele perde, é o opositor dele que virou presidente, não vai indicar, mas antes do Lula passar, mudar de... entregar a faixa, ele pode renomear, só que ele vai ter que ser... Vão criar esse instituto da licença. Mas só tem duas coisas, galera, só tem duas coisas. Garantir... Não dá tempo. Por o seguinte, porque da mesma forma que foi eleito um novo presidente, foram eleitos novos senadores. A lógica é outra, mas eles só vão assim... Assumindo em fevereiro. Não é fevereiro que assume o Senado? Não. É só em fevereiro. Não, mas aí que tal? Mas aí sim. Não, olha só. Sim. A eleição é para 2 senadores e para presidente da República. Sim. Aí vem os novos senadores que vão assumir. Não vem os antigos. Tudo bem, então os antigos, mas eles têm que cumprir o prazo hábil. Em um mês, se não faz, espera aí. Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão esquecendo de um detalhe. O que o Cássio Nunes, a gente comentou ontem, o Cássio Nunes concordou com o Gilmar, só não foi para frente porque o André Mendonça pediu vista. O STF está ampliando a competência. Sim. Para crimes cometidos por pessoas que não têm mais o foro especial, ele está esticando todo mundo. Você passou por Brasília, você vai estar o resto da vida submetido ao STF. E outra coisa... Tá tudo... A conjunção... Tá pondo todo mundo na mão conjunção... deles. Como é que fala? Conjunção baixo astral. A conjunção baixo astral está perfeita. Né? Mas e outra coisa, a gente tem que entender também que quando o Lula... indicou o ministro Flávio Dino e ele passou na sabatina, ele deixou muito claro que era o primeiro ministro comunista a ocupar uma cadeira na STF. Apesar de que eu acho que não, porque a gente tem outros ali, como por exemplo o Fachin, que, enfim, é assumidamente comunista também. Mas aí o Fachin, pelo menos, ele tem decoro. Tá. O Fachin, pelo menos, ele tem circunspecção. E isso a gente tem que admirar hoje em dia. Mas não vou nem entrar no mérito, eu só digo que o seguinte, que para cumprir o projeto de nação que eles imaginam, sim, às vezes vale a pena correr esse risco. Outro que às tem vezes circunspecção é Cristiano. Porque assim, o Flávio Dino, de certa forma, se ele não ganha, né, para presidente da República e perde o posto na STF, ele sabe que ele se candidata, ele arruma outra coisa para ele fazer ali, porque ele é um cara de retórica, ele é um cara com uma oratória impecável, ele é combativo, ele se vira, ele vai se virar. É claro que um posto de ministro da STF hoje, sim, o posto de ministro da STF hoje é o posto mais alto
do nosso país. Então, seria ele, né, disposto a arriscar isso? Não sei, mas se tratando de um projeto pessoal, eu acho que não. Se tratando de um projeto político, eu acho que sim, que isso facilmente poderia ser Lula pedir, né? Acho que se o Lula pedir e isso for a esquerda toda com ele abre mão. Não, sim. eu acho. Tem uma coisa, eu acho assim, tem um detalhe aí também. Lembra quando eu mostrei o organograma, desenho o organograma do STF? Quem é que tem os outros ministros no bolso? É aquele que tem o PGR. Quem tem o PGR? Podem responder mentalmente, não precisam verbalizar. Quem tem o PGR pode achar crimes de outro ministro e fazer o PGR denunciar. É isso aí. E esse, a partir, mesmo que na corte não julgue, a partir do momento que o PGR denuncia, o ministro ele fica afastado, com vencimentos reduzidos. Portanto, quem tem o PGR é quem decide. Então e todo mundo sabe quem tem o PGR. Então, só nem o Moraes, nem o Dino. Não é nem o Moraes nem o Dino que tem o PGR. Nem o Dino, nem a Carmen Lúcia, nem o Toffoli, nem o Fux, nem o André Mendonça. Nem o Cristiano, nem o Dino. Ô, Bavi, mas eu queria falar rapidinho sobre o Flávio Dino. Talvez tenha um detalhe que muitos não conheçam. O marqueteiro Pablo Nobel, ele destacou aqui o fato de ele ser nordestino, o fato de ter experiência como gestor público, e tem talvez um ponto que as pessoas não conhecem: o Flávio Dino, ele não briga com o mercado. Isso pode parecer pouco, mas para a esquerda... Claro, ele vai brigar com o mercado, aí o mercado não fornece mais para ele. O mercado financeiro. Né? Em 2017, eu viajei a São Luís, lá no Maranhão, fui fazer uma entrevista com ele. Ele era governador do Maranhão, lá no Palácio dos Leões. Né? Na época, a matéria eu publiquei na revista Isto é Dinheiro. E o título da matéria, ele era do PSDB, Partido Comunista do Brasil. O título foi O Comunista que Gosta do Mercado. Porque ele fazia um governo, ele chamava os empresários, ele não é bobo não. Ao contrário de Gleisi Hoffmann, fica brigando, o setor privado, odiamos empresário, odiamos banqueiro, ele não. Então ele, inclusive, ele é um nome forte da esquerda sim, porque ele senta com o pessoal da Faria Lima para conversar. Ele é um grande negociador, então ele é muito mais esperto do que se imagina. Arthur, isso que você falou, são as duas condições para ele poder se candidatar e arriscar da maneira como ele pode arriscar. Uma, ter muita grana. Segunda, ele ter a garantia de que o órgão responsável pelas eleições, que também está politizado, ideologizado, que não deveria ser, e vai lhe dar uma estrada tranquila. Por qual razão? Com muito dinheiro ele pega essas coisinhas que você falou aí e torna isso um imaginário nacional. Com muita grana dizer, esse é o cara que gosta do mercado. E nós temos um problema da direita no Nordeste. Qual é o problema da direita no Nordeste? A direita, ela defende, quais são os valores da direita? Família, propriedade, respeito pelo espaço público, respeito pela pessoa, valores cristãos. Ótimo. O que faz a direita no Nordeste? A direita no Nordeste tem tudo isso, mas ela diz assim: pela propriedade, a minha, a dos outros que se dane. Grande parte da direita foi assim. E pela liberdade, eu estou preocupado com a minha liberdade, a de todos os outros não me... Então ele defende não a liberdade em si, a propriedade em si. Essa é a razão pela qual a esquerda avançou tanto lá, porque a esquerda ela se apresentava contra aquilo que poderia frear exatamente aquele cara que se dizia de direita, mas estava se lixando para a sociedade. Estava preocupado só consigo, ao ponto de simplesmente fechar com quem fosse necessário para ter os seus jagunços e atropelar todo mundo. Aí vem um cara como o Dino: sou comunista porque penso no povo. O povo lá acaba sim migrando para a esquerda com raiva desses coronéis. A gente vê como ele pensa. Isso. Não, mas o Dino é de uma dinastia de coroneleira. Sim, todos são. Por incrível, ninguém ascende lá. Ou ascende se você for um cara de extrema esquerda que teve os benefícios de grupos de esquerda, ou se você for um cara aquele... Não, José Ribamar eu sou um cara bonzinho, eu sou de direita, eu faço tudo isso, mas eu sou bonzinho. Então eu defendo os princípios da esquerda ou as necessidades da esquerda. Por isso que o Nordeste é tão problemático. Então ele vem com esse discurso, ele pede: não, mas eu sento com o empresariado, porque o que eu quero é que todo mundo tenha o direito de ser empresário. Vocês estão esquecendo outro detalhe. Lembra a Thatcher, né? O comunismo dura enquanto dura o dinheiro dos outros. É isso aí. Aí o Dino é um comunista de um país que não tem dinheiro nenhum. Então ele tem que atrair dinheiro para usar o dinheiro de quem tem. Claro.
Então, assim, o comunista do lugar que não tem dinheiro nenhum, ele é muito sedutor com quem tem dinheiro, óbvio. O Wagner, tem um detalhe, hein? Ele, para ser governador durante 8 anos, ele derrotou a família Sarney no Maranhão. Isso não é pouca coisa, ele beijou a mão do Sarney no aniversário do Sarney ano passado. Foi lá, beijou a mão do Sarney. Mas o fato dele ter sido um péssimo governador no Maranhão, isso não vai contar? Você acha que isso é péssimo na opinião de quem? Parecia a cena de abertura do Poderoso Chefão. Do ponto de vista de números. Não sei. Eu acho que do ponto de vista dele lá, não sei. Não, do ponto de vista de números é incontestável porque a matemática é matemática. Mas em números redondos ou arredondados. Mas o problema, eu acho que ele é mais cultural do que de números mesmo, né? Então, o povo do Maranhão, por sua maioria, é um povo simples, extremamente trabalhador, que está ocupado ali com o seu dia a dia. Não é um povo culturalmente dedicado a estudos políticos, a entender. Mas não é só o povo do Maranhão que vai votar na eleição. Não, eu sei disso, mas a gente está falando especificamente do Maranhão, por ele ter, ali colhido maus números, né, e promessas não cumpridas. Que ele fez isso não ali. vai impactar na campanha presidencial dele? Mas é que assim, ó, se você for olhar, eu não sou, né, o melhor cientista para falar sobre isso, mas hoje uma eleição presidencial ela é pautada por pautas ideológicas. Então, pouco importa o desempenho que o cara teve de serviço prestado. É claro, se ele for contra um Tarcísio, por exemplo, né, que tem serviços prestados no estado de São Paulo contra um Flávio Dino que tem pouquíssimos serviços prestados no Maranhão, essa comparação ele fica prejudicado. Mas se tratando de pautas... Ele mantém a mídia woke. Sim, e aí dá 400 milhões por ano para manter a cultura woke no estado de São Paulo. Isso para mim é imperdoável. Não, tudo bem, mas aí se a gente for trazer em números de obras, em números de segurança pública... Mas que adianta a obra, Caio? Não tô falando que adianta a obra. Se a gente não trabalha a mídia no Brasil, não adianta fazer obra. Veja o Bolsonaro. Bolsonaro entregou. Concordo 1000%. Mas não tinha a imprensa. Eu concordo 1000%. Eu não estou falando que o Tarcísio está certo nesse ponto. Muito pelo contrário. Eu estou falando que caso haja uma competição entre os dois no processo eleitoral e haja essa comparação entre serviços prestados nos estados, sim, o Tarcísio tem uma preferência e o Flávio Dino não. Mas em uma eleição presidencial não é isso que é olhado, muito pelo contrário, é o que você disse. É o que vai ser propagado na imprensa, qual ideologia agrada mais a população. E é claro que é uma ideologia assistencialista. Quem não foi pego ali, a grande massa, por comer uma picanha passada na farinhazinha com uma cervejinha. Várias pessoas caíram nessa e hoje estão pagando preço. Será que essas pessoas mudaram a sua maneira de interpretar as coisas ou estão esperando um próximo vir prometer uma outra coisa? No chat, o pessoal no chat fala assim, a Revista Oeste fica dando ideia para a esquerda. Não, vocês não podem falar tudo isso. As pessoas pensam que porque você não fala, não está acontecendo. Exato. A gente fala porque é o que está acontecendo. É que você não está acostumado com a mídia tradicional ouvir todos os ângulos do mesmo problema. Agora, não é porque não está falado que não acontece. Exato. Você veja, isso é muito sério. Pave, olha, é bem interessante você falou que nós estamos vendo algo que não está sendo divulgado porque não é lucrativo para a imprensa e nem para essa esquerda que está aí, que isso seja de domínio público. Então nós estamos vendo. Eu me lembro sempre que um professor meu, já que estão dizendo assim, poxa, vocês estão dando ideias, estão mostrando o cenário negativo, um professor meu dizia assim, se você quiser ser um grande analista, você tenha em mente que você vai sofrer com isso porque você vai ter que viver a maldição do profeta. O profeta, quando ele vê o Apocalipse e ele fala, ele é o único que perde. Por que ele é o único que perde? Porque se ele fala para que as pessoas ouçam o que vai acontecer e mudem a história antes, o que todos dirão, não aconteceu o que você falou, mas esquecem que não aconteceu porque foi alertado, que é o que nós estamos fazendo aqui. E se porventura ele fala e acerta e acontece o que ele falou, todos perdem, inclusive ele. E é isso que o público tem que entender quando aparecem aqueles profetas ou aqueles indivíduos que fazem análise, que mostram o cenário prospectivo, eles não estão dando dica para a esquerda. Eles estão dizendo, esse é o cenário que vai exigir estratégias para enfrentar o que eles farão. É o caso que a gente está vendo aí, quando a gente pega, por exemplo, a situação do Flávio Dino. Pô, Flávio Dino, ele pode vir sim
E mesmo que seja um risco muito grande, ele vai ter um apoio significativo de indivíduos que vão estar preocupados exatamente com a possibilidade de voltar à direita para corrigir tudo o que estava acontecendo nessa estrada. Porque a direita vem para quê? Para construir uma nova estrada, que é o que eles não querem. O sistema não pode permitir isso, porque eles lucram com o sistema. É que nem quando a gente estava conversando sobre a liberação das drogas. Ah, não, se liberar as drogas vai resolver o problema do crime e os criminosos vão se tornar legais e aí sim eles não vão trabalhar. Eles vão arranjar apenas uma fachada para continuar vendendo na clandestinidade coisas de pior qualidade, porque é onde dá muito dinheiro. Eles vão colocar coisas piores. É a mesma coisa. O sistema não pode permitir, porque o sistema vive disso. E aqueles que entendem a lógica do sistema fazem aquilo que você falou, a cena do poderoso chefão. Os que entendem isso, eles sabem que o sistema tem que viver, porque senão eles não lucram. Eu quero trazer aqui para a mesa agora um caso de misoginia. Mostrar mais uma vez como esse Lindenberg Farias não vale o milho vencido esturricado. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.